Ô padre, antes de irmos para a nossa resposta da pergunta de hoje, lá na sua paróquia, tem muita dúvida aí sobre ato penitencial? Demais. Para Demais, né? todo lado que a gente anda, as pessoas perguntam. Não é? Inclusive no modo das pessoas se comportarem. No ato penitencial, a gente percebe se ela está entendendo o que é o ato penitencial ou não. A pergunta é muito bacana É hoje. bacana, né? Hoje vamos aprender juntos. O ato penitencial na missa equivale à confissão? Esse rito é suficiente para perdoar os nossos pecados a ponto de não precisarmos mais confessar? Frei Edgar Alves Pereira responde isso pra gente. A nossa pergunta de hoje é se o ato penitencial equivale ao sacramento da confissão. Muitas pessoas realmente confundem as duas coisas. Embora sejam parecidas, elas têm a diferença de que no sacramento da confissão, a pessoa é absolvida dos seus pecados, existe uma penitência na qual a pessoa tem que cumprir e, portanto, o Senhor lava, a pessoa por inteiro com este bonito sacramento da reconciliação, ou sacramento da confissão, como também é chamado. No ato penitencial, aqui no nosso missal romano, vai nos dizer então que o ato penitencial faz parte dos ritos iniciais da Eucaristia, da nossa missa. E nos diz então que esses ritos iniciais têm por finalidade fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Portanto, o ato penitencial é para tirar aqueles pecados pequenos, que nós chamamos de pecados veniais. Portanto, lava a pessoa desses pecados corriqueiros, esses pecados que às vezes nós fazemos até sem perceber, e faz com que a pessoa possa participar em comunhão na Eucaristia, ou seja, fazer com que a pessoa escute a palavra de Deus e depois, dentro da Eucaristia, fazer o seu encontro com Jesus. Então, são duas coisas. Embora muito parecidas, elas fazem com que a pessoa tenha um feliz encontro com o Senhor. Que você possa participar da missa, fazer o seu ato penitencial, ouvir atentamente as leituras bíblicas e fazer o seu encontro com o Senhor. E depois, no outro momento, ir ao encontro do Senhor no sacramento da confissão, no sacramento da reconciliação. Paz e bem. Nós agradecemos muito ao Frei Edgar por nos ajudar a crescer na fé. E deixa eu te falar, você pode enviar a sua pergunta, viu? Tem alguma dúvida sobre fé ou sobre a igreja? Envie para o nosso e-mail, programa@paieterneo.com.br, ou deixe também o seu comentário em nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mas, Padre Antônio, será que ficou claro? Então quer dizer que a gente tem que confessar só com o padre também. O sacramento da penitência nada o substitui, nenhum rito, nem a confissão comunitária. Entendi. A confissão comunitária é para situações extraordinárias. Uma calamidade, uma crise grave de situação em que pede uma situação urgente, em que não dá tempo da confissão individual, a absolvição comunitária e a celebração penitencial em situação que o bispo somente pode autorizar. Aquele momento do ato penitencial, Frei Edgar respondeu muito bem com a introdução que tem no missal. Serve para compor o corpo de Cristo, a comunidade reunida em torno do altar, do presidente da celebração e em torno da palavra, que depois vai ter o ápice da comunhão na comunhão eucarística. A gente vê algumas linhas de espiritualidade que cultivam põe um peso no ato penitencial, que as pessoas começam a se comportar como se ele tivesse deslocado do conjunto da missa. Transforma o ato penitencial assim num rito intenso e como se fosse uma celebração
penitencial dentro da missa. E não é. O ato penitencial compõe os ritos iniciais. O canto de abertura, a saudação, o nome do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o ato penitencial, o hino de louvor, quando tem. Agora, no tempo do advento, suprime o hino de louvor, não é? Depois, o oremos, isso tudo compõe as ações dos ritos iniciais. Não confunda ato penitencial com o sacramento da penitência. Tem uma graça própria enorme, mas não dispensa o sacramento da penitência. Ô padre, muitas pessoas têm atitudes, né, na hora do ato penitencial. Alguns ficam ajoelhados, alguns ficam em pé, mas abaixam a cabeça, né, fecham os olhos, enfim, fazem a sua oração. Mas tem uma oração própria que deve ser feita na hora do ato penitencial, ou cada um é livre para fazer a sua oração, para viver mais profundamente aquele momento? Tem o canto, que deveria ser um canto que tem sempre aquele texto. Sempre o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Seja rezado ou seja cantado, esse texto é indispensável. Se cantar um outro canto de natureza penitencial, mas que não contenha esses três elementos da invocação do Senhor, do Kyrios, tem de piedade de nós, Christos, tem de piedade de nós, aquele canto não substitui o ato penitencial. O que dá identidade litúrgica ao ato penitencial dentro dos ritos iniciais é a tríplice forma, a tríplice oração, Senhor tem de piedade de nós, Cristo, Senhor tem de piedade de nós. Então, essa extravagância dos gestos tem um lado bonito que é a criatividade do povo, a paixão do povo, a entrega com que as pessoas, não é? Mas também tem exagero, Caísa. Não é? Não só para os ritos iniciais, para receber a Sagrada Comunhão. Esses dias eu participei de uma celebração, antes da pandemia, com um bispo santo, e ele falava de uma certa tristeza que ele sentia, que às vezes ele ia celebrar nas comunidades, e ele nunca dava comunhão para 10 pessoas seguidas, elas tendo uma forma comunitária de receber a Sagrada Comunhão. E ele dizia: nós vivemos num mundo tão fragmentado que cada um cria uma excentricidade própria na forma de receber a comunhão. Ele diz: é bonito isso? Tem um lado bonito, que é o zelo, a tinta que cada um traz para a celebração. Mas é uma pena, ele lamentava. Ele diz que sente saudade de quando a Assembleia Litúrgica era um corpo e não era cada membro agindo de uma forma diferente. Entendi. Isso tem uma força de comunhão enorme. Não é? Então, cuidado com a sua forma de criar e dar uma tinta própria na liturgia, sejamos nós os padres que presidimos, ou seja você na sua forma de expressar, que isso pode ser mais sinal de ausência da comunhão, do que comunhão com Deus. A comunhão com Deus passa pela comunhão com os irmãos que formam um corpo só, presidido pela cabeça, que é Cristo na pessoa do presbítero, do sacerdote.